Boa noite! Vamos aguardar um pouquinho as mulheres chegarem e os homens também, né? Olá, meninas! Oi, Charlie, querida. Vou aguardar mais uns minutinhos as meninas chegarem, daí a gente começa. Olá! Mais um minutinho, a gente vai falar hoje sobre as crianças, né? Pra variar. A última live que eu fiz foi sobre relacionamentos, né? E foi muito legal, então voltamos à programação normal de Kids. Então, bem-vindas, meninas. Galera aí, sempre muito querida, junto com a gente. Oi. Um minutinho a gente começa. Oi. Então vamos lá? Vamos embora? Vamos começar então a nossa live de hoje, quarta-feira, 7 de agosto, que eu resolvi fazer, na verdade, um resumo daquilo que a gente vinha conversando, daquilo que vocês me trazem na caixinha, naquilo que vocês vão colocando para mim, que vão me dando a substância para pensar naquilo que eu posso oferecer para vocês. Então, o que eu tô perguntando nessa live vai ser sobre temperamentos, vai ser sobre muitas coisas, entre elas sobre isso, mas calmem o coração. Isso não vai ser o centro dessa live. Porque até chegar no temperamento tem muita coisa quando a gente fala de personalidade humana e de crianças, tá? Então, vamos lá. Muita gente me pergunta o porquê que eu falo um pouco desses termos que aparentemente são de domínio da psicologia, como temperamento, como personalidade, como questões emocionais, comportamentais, etc. A questão que é realmente, eu não sou psicóloga, eu sou terapeuta ocupacional e o que acontece? Nós, teóricos, estudamos a praxis humana, que é o ato do fazer, o ato de você pegar tudo isso que nós estamos falando e ter uma ação. A reação frente a uma ação é o que nós, terapeutas ocupacionais, estudamos. Então, é necessário para que eu entenda como que essa criança vai reagir para fazer a ação que eu quero que ela faça, que eu espero que ela faça dentro da atividade de vida diária, é necessário que eu realmente compreenda as coisas que ela precisa desenvolver para chegar nessa ação. E aí entra toda essa questão que nós vamos conversar um pouquinho hoje, tá?
nós vamos chegar na questão da praxis humana, vamos falar dos comportamentos, da rotina, mas em outro momento a gente vai falar da base, da personalidade, da atenção, do ócio, daquilo que faz com que nós conheçamos as crianças e nos conheçamos também. Quando eu falo de criança, gente, eu não falo das pequenas, mas também de nos autoconhecermos, mas eu coloco sempre pelas crianças porque para elas é mais simples, e aí a gente olhando a partir da percepção das crianças, a gente consegue nos perceber e entender algumas realmente tendências, as coisas que nós precisamos amadurecer. Então, como eu estava falando para vocês, nós precisamos entender que as crianças, a prática do fazer da criança, a prática da atividade de vida diária da criança, ela é puramente fisiológica e comportamental. O que eu quero dizer isso? Ela não há uma inteligência para pensar sobre aquela ação, pelo menos não até os 6, 7 anos. Não há uma inteligência para pensar sobre aquela ação. Então a criança ela é movida até os 7 anos nessa motivação da sensibilidade, da afetividade, das questões puramente fisiológicas e comportamentais. Ela não consegue pensar sobre aquela ação. E isso é uma coisa que nós brigamos, no bom sentido, claro, nós discutimos muito, por exemplo, com as mães das consultorias ou com as mães que me perguntam aí, quando elas vêm me trazer, nossa, mas ele faz isso pra conseguir tal coisa. Eu digo, não, peraí, ele tem 3 anos de idade, ele não tá pensando sobre a ação, ele não consegue compreender as consequências. As consequências vêm física, porque ele é uma criança ordenada e ele entende que se ele não fizer aquilo, ele será punido, vamos dizer assim, será repreendido. Ou essa repreensão que eu digo pode ser até inclusive tirar ele do foco, mas é uma forma de que ele concretamente entenda que aquilo não será mais feito. Então, nós como educadores, profissionais, pais, crianças, melhor, pais e mães, né? Nós podemos entender que a nossa percepção precisa estar alinhada com a nossa atenção para a vida daquela criança. E quando nós olhamos aquela vida na nossa frente, nós precisamos entender como ela funciona, porque a partir de nós entendermos como ela funciona, nós vamos entender como educá-la. Porque a gente não pode simplesmente fazer um planejamento de todas as virtudes que eu quero que o meu filho desenvolva, sem que eu olhe para ele e veja aquelas que ele já desenvolve de forma naturalmente, que já desenvolve pela própria tendência, por aquilo que ele apresenta de melhor. E isso não é só pela nossa educação, mas existe todo um estímulo por trás, todo um contexto que vai dizer como que aquela criança vai reagir às pequenas situações, e tem coisas que nós não podemos controlar, como o temperamento, como a personalidade, mas nós precisamos ajudar a criança a desenvolver essa personalidade para que ela seja uma criança autônoma, independente, que tenha vontade, que nós possamos educar elas nas virtudes da realidade, com aquilo que ela nos apresenta. E isso é uma coisa que nós precisamos estar sempre em mente, porque qual que é o problema disso? O problema é que muitas vezes nós temos um movimento de olhar para as crianças a partir de nós, a partir da nossa percepção, ou então a gente olha para ele e olha comparando sempre com o irmão mais velho, com o irmão mais novo. Isso é clássico, isso aparece todo dia na minha prática clínica. Por quê? Porque as mães vão falar de uma criança, elas falam como, ele é assim. Mas eu não sei por que ele é assim, porque o irmão não é assim, porque eu não fui assim. Sabe? Sem perceber que ali tem outra vida, que é outra pessoa, que tem uma personalidade a ser desenvolvida, que tem outro contexto. Hoje em um dos atendimentos, uma mãe vinha e descascava a criança, porque o meu mais velho não fazia isso, o meu mais velho não fazia daquilo. E eu dizia assim, mãe, calma aí, calma um pouquinho. É outra criança. O mais velho não tinha um irmão para querer disputar a atenção. O mais velho não tinha uma mãe cansada por ter 2 em casa. Então, há todo um contexto aí diferente, só que as pessoas ignoram isso. Elas veem, parece que todo mundo quer criar uns robozinhos, né? E isso acontece também quando eu vejo mães desesperadas que o primeiro não dorme, né? O primeiro não dormiu direito e aí acha que o segundo não vai dormir. E aí o segundo entra num pico de sono e não começa a desregular, ela entra em desespero. Eu digo, mãe, calma, é outra criança. Não é a mesma criança. Então nós precisamos entender que cada vida ali, cada pessoa que nos é confiada, cada pessoa no nosso trabalho, na nossa família, é uma personalidade, é algo a nos oferecer e que nós precisamos entender como identificar isso nela. Então, nós
temos esse movimento de sempre ficar julgando, né? Julgando aquilo que ele faz, julgando aquilo que ele apresenta, julgando aquele comportamento a partir de um referencial totalmente desregrado. Às vezes eu vejo muito isso. Ah, porque eu não era assim. Ah, porque a minha mãe falou que eu não fazia assim. Gente, é outro tempo. De 10 anos pra cá, a educação das crianças mudaram. Daqui a 10 anos, os meus filhos terão uma educação diferente. A coisa acontece assim. A forma que as coisas são feitas é diferente de uns anos. Cada ano é diferente. Cada ano você tem material diferente para trabalhar a alfabetização. Cada ano aparece um estudo novo sobre aprendizagem. Assim a gente vai vivendo a vida, né? Se modernizando, se desenvolvendo, crescendo como pessoas humanas. A mãe do primeiro não vai ser igual à mesma mãe do segundo, vai apresentar algo diferente. Isso é clássico, isso é estrutura humana, nós somos altamente modificáveis. Cognitivamente nós somos modificáveis. Comportamentalmente, acho que é isso, né? Nós somos modificáveis. Por quê? Porque nós não somos rígidos, nós somos uma estrutura humana disposta a estar sempre se modificando. Mas uma das principais substâncias da vida humana é realmente a atenção. Por quê? Porque se nós ficarmos atentos a tudo que acontece na nossa vida, tudo que acontece aos nossos filhos, o que acontece ao nosso casamento, o que acontece ao nosso namoro, ao nosso noivado, nós vamos compreender aquele mistério que a outra existência me passa, aquele mistério que eu devo descobrir. Claro, como pai, como educador, como terapeuta, né? A gente tem uma questão muito, muito séria ali, né? Porque eu, como terapeuta, preciso olhar para o meu paciente e entender como ele funciona para que ele possa desempenhar aquilo que eu preciso que ele desempenhe, aquele déficit que ele desempenhe. A terapia ocupacional é isso. Eu olho meu paciente, eu volto a minha atenção para ele, eu penso, nossa, o que ele deveria estar fazendo para chegar nesse objetivo que nós traçamos? E a mesma coisa com os pais. Nós precisamos olhar aquela criança, entender como ela funciona, para chegar naquele comportamento, naquela virtude, naquilo que nós queremos trabalhar. Só que isso não pode ser a partir de nós, não pode ser a partir do nosso umbigo. Nós precisamos sair daquele referencial de nós mesmos e olhar para as crianças e ver aquilo que elas podem nos oferecer. Porque essa é o segredo do negócio. Esse é o pulo do gato, ponto central, sei lá, né? Achou o Ítalo agora com ponto central. Mas, o que acontece? Nós precisamos olhar aquela criança com atenção. Porque assim, ó, uma pessoa desatenta é aquela pessoa que deixa a vida passar, deixa a criança lá com 5 anos, aí começa a se dar conta, meu Deus, mas quem criou essa criança? Um pai desatento é aquele pai que com 12 anos de idade não conhece aquele filho, não sabe o que ele sente, não sabe as tendências, não sabe o que ele gosta, o que ele não gosta. É lógico que depois de uns anos, né, a criança vai criando uma personalidade, vai criando não, né, desenvolvendo a personalidade, claro, uma consciência moral, vai querer decidir o que é certo e errado, isso é natural. Mas o mínimo que o pai precisa saber é quem é aquela pessoa que ele morou nos últimos 12 anos. E entender da onde que sai, como ele funciona, como ele funcionou, como ele foi criado, aquilo que ele vive. Porque isso que é uma confiança, é assim que a gente confia. Esses dias eu até conversava, né? A gente fez uma live aqui, vocês sabem, com a minha tia Cristiane, que ela tem filhos adolescentes, né? E a gente discutia muito isso e ela falava assim, Richelle, eu criei os meus filhos e quando eles chegaram nos 15 anos, eles queriam sair e etc, e fazer churrasquinho na casa dos amigos, etc. Ela falou assim, eu não proibi, eu falei, podia ter proibido? Podia, mas eu não quis proibir porque eu sabia quem eu tinha criado. Eu sabia o filho que eu tinha colocado no mundo. Ela tem uma confiança tão grande naquela criança que ela conheceu, naquela criança em que ela educou, que agora ela sabe que aquela criança não iria mentir. Por quê? Porque ela não foi criada na mentira. Porque ela nunca precisou mentir para ela. Entende? Então, isso é muito importante quando a gente fala de educação de filhos, porque às vezes a gente fala só agora, né? Só nos 2, nos 3, nos 4 anos, mas é o depois, é a adolescência que vai começar a vir tudo isso para fora, que eles vão começar a ordenar a partir deles essas questões do comportamento, da fisiologia, do temperamento, e aí que o negócio ferra, assim, aí que o negócio estraga. Por quê? Porque se você não conhecer o seu filho, você não vai conhecer ainda menos conforme ele for crescendo. E aí, eu sempre falo uma palavra que eu digo que o ato de sacrifício da mãe, o ato de sacrifício do educador, o ato de sacrifício do terapeuta é sair de si, é a negação de si mesmo.
essa é a maior forja, essa é a maior dificuldade que eu bato muito dentro da minha prática clínica com as mães. Vocês precisam sair de si, vocês precisam sair de si. Sai do teu umbigo. Para de olhar para aquela criança da forma que você quer que ela responda. Você vai olhar para ela da forma que ela é e da capacidade que ela te apresenta de responder. E isso é muito sério. Nós precisamos sair de nós para que a gente possa olhar aquela existência com um interesse. Com interesse, porque nós educamos a partir do exemplo. Nós educamos a partir daquilo que nós passamos por ela. E muitas vezes a gente acha que a gente está educando, mas na verdade a gente está deseducando. A gente está colocando uma barreira entre nós e as crianças. Por quê? Porque é uma metodologia chata, porque é algo que é repetitivo, é algo que a criança não precisa. E nós não podemos, nós precisamos realmente ter essa atenção voltada às crianças para entender coisas simples, que são simples, que é como elas funcionam. Eu falo que é simples, porque como eu disse lá no início da live, né? A criança ela é puramente fisiológica, comportamental, ela não tem a inteligência ainda para pensar sobre as situações. E isso as pessoas parecem que fecham os olhos, a entender realmente como que as crianças se funcionam. E há dois tipos de mãe, né? Há o tipo que simplesmente deixa a criança totalmente livre, fazendo o que ela quer, escrava das suas paixões, escrava das suas vontades, das suas tendências. Ela faz o que ela quer, ela come se ela quiser, na hora que ela quer, ela toma banho se ela quer, sabe? Tem esse tipo de mãe. E tem o outro tipo de mãe que prende a criança de uma tal forma, tão mecânica, tão estruturada, que acaba matando a personalidade dela. E não faz com que a criança tenha uma motivação interna. Tudo que a criança faz acaba sendo por motivação externa. Não cresce aquela coisa, aquela disposição a ser boa, aquela disposição a brincar autônoma, aquela disposição a ser caridosa, a ser obediente, não. Ela é totalmente condicionada. E quando nós falamos aqui de educação, de uma educação equilibrada, nós precisamos ter esse meio termo, né? Ter esse equilíbrio entre essa mãe que é muito rígida e essa mãe que é muito solta. Por quê? Porque o ócio, vai ficar gravado sim, meninas. O ócio, ele é uma perfeita ferramenta. O ócio eu vou explicar, tá? É você deixar a criança livre, é você deixar uma brincadeira livre, você permitir com que ela conduza aquele momento do dia, aquela brincadeira e tal. E, enfim, né? Deixar a criança ociosa para ver como ela reage, o que ela vai fazer, a brincadeira que ela vai escolher e tal. Então, ele é uma perfeita ferramenta. Só que quando ele é uma perfeita ferramenta, quando ele é utilizado a favor da criança. Quando nós usamos o ócio para que a criança aprenda a brincar sozinha, para que ela desenvolva uma motivação interna para as coisas da realidade, para que ela aprenda a função das coisas, para que ela desenvolva aquilo que é tão precioso, que é a curiosidade. O ócio é necessário para isso, para a criança ter curiosidade, para a criança que é ordenada dentro de uma rotina. O ócio é uma ferramenta essencial. Por quê? Porque é pelo ócio que nós identificamos o temperamento das crianças. É pelo ócio que nós identificamos aquelas tendências delas, aquilo que elas realmente querem fazer. Por quê? Porque quando nós condicionamos sempre o comportamento de uma criança, nós sempre rotulamos, nós sempre damos a motivação externa, que é necessária, mas com um certo equilíbrio, com um certo discernimento. A gente tem que pedir muita sabedoria para Deus, para que nós tenhamos o discernimento daquilo que vai ser melhor para aquele tempo, para as nossas crianças. Então, e onde que entra o temperamento, né? Que é a modinha do século, que todo mundo me pergunta. E o que acontece, né? Eu não vou desmembrar cada um dos temperamentos, vou falar um pouquinho da função deles. Em outro momento a gente volta e discute mais, tá? Mas onde que entra o temperamento na educação das crianças, né? O temperamento, ele é uma ferramenta perfeita para o conhecimento. Para nós conhecermos aquela criança, para nós conhecermos as tendências naturais. Porque o que é o temperamento? O temperamento é um aspecto fisiológico. É um modo que nós sentimos o mundo e que nós devolvemos, que nós imprimimos em nós, como que aquele todo ambiente, todos os estímulos ficam impressos em nós e na nossa alma. Então, o temperamento nas crianças, ele é uma ferramenta incrível, porque as crianças não têm, por exemplo, pensamento moral, cognitivo, inteligência. Ela vai agir sempre segundo aquele ambiente que foi estimulado, pela personalidade e pelo temperamento. É isso que age.
Só que há uma certa dificuldade em se discernir o temperamento nas crianças. Por que isso? Porque a gente vai conseguir discernir com certeza os temperamentos, com exceção de alguns que são mais fáceis, como o sanguíneo ou os melancólicos são mais fáceis, porque tem umas características bem fortes, assim, bem intocáveis, bem concretas, né? Mas nu e cru a gente vai discernir a partir dos 6, dos 7 anos. Por quê? Porque a criança já teve aqueles 6, 7 anos de estímulo. Se o pai estava atento, se o pai criou ela num ócio, se o pai permitiu que ele desenvolvesse nele uma motivação interna, talvez ele descubra o temperamento até muito antes. Mas se é um pai desatento a isso, desatento a todas essas ferramentas para conhecer os filhos, ele vai ser um pai que, quando a criança começar a compreender as coisas, a pensar moralmente, a falar sobre as coisas que está sentindo, as coisas que não estão no campo de visão, aí vai ser mais fácil nós entendermos o temperamento. Então, por isso que eu sempre falo para os pais que às vezes vêm com os muito pequenininhos para que eu ajude a discernir, que eu falo, né, você precisa entender o seu filho, e entender o seu filho a partir dele, que é mais difícil, né, que é sair de si, que era isso que a gente estava falando a live inteira. Sair de si e entender o temperamento do seu filho a partir dele, não de você, né? Aí esse dia veio uma mãe, porque meu filho é assim, assim, assado. Eu disse, mas por quê? Porque eu dou ordem tal e ele não obedece. Eu digo, sim, querida, não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver você, o temperamento. O seu filho não tem um temperamento por causa de você, né? Por causa da forma que você media ele. O temperamento é dele, nasceu com ele, é intrínseco naquela alma, né? Quando aquela alma criada, ela já realmente nasceu com esse temperamento. E é uma questão puramente fisiológica, uma questão puramente de sentir, de imprimir e de devolver. Não é uma questão que se desenvolve ou que muda com o tempo. É uma questão extremamente de fisiológica mesmo. Só que, galera, o que eu quero deixar bem claro nessa live é que o temperamento não é absolutamente nada perto da personalidade, nada perto do comportamento daquela criança. E nós precisamos fortalecer a vontade dos nossos filhos, fortalecer as motivações internas para que ele desenvolva as virtudes. Nós precisamos observar as suas tendências, as impressões, mas tudo isso, o temperamento é mais uma ferramenta, mas ele não é tudo. Só que como tá na moda, eu vejo que o pessoal tá desesperado por causa disso. Parece que enquanto não discernir o temperamento, eu não conheço meu filho, não sei quem ele é. Mas não, peraí. Além do temperamento tem uma personalidade, tem uma tendência, tem uma impressão que nós precisamos educar a criança na realidade. Há uma eficácia nessa educação. Nós precisamos deixar a criança realmente pronta para as questões do mundo, pronta para desenvolver um pensamento moral, cognitivo, para mediar esse mundo, para mediar essa realidade. Então é muito importante, sim, é muito perigoso rotular, né, Gabi? Sim, e isso é muito clássico, hoje está tão na moda que eu vejo os pais se esconderem atrás do dever de educar os filhos por causa do temperamento. Eu não vou ensinar tal coisa pro meu filho porque ele é um filho sanguíneo. Eu não vou ensinar tal coisa porque ele é melancólico. Meu filho não vai obedecer porque ele é colérico. Isso eu escuto muito, mas, gente, o temperamento é só uma forma em que ele recebe as coisas e como ele devolve. Todo o processamento, toda a educação, todo o contexto, todo o estímulo que ele vai desenvolvendo. E se você for uma pessoa atenta, um educador atento, um pai atento, você vai entender como mediar essa situação e vai fazer do temperamento uma ferramenta, vai fazer do temperamento mais uma ferramenta de você educar o seu filho na realidade, na verdade, uma educação eficaz, sabe? Não mais educar de forma inútil, não mais educar de uma forma cheia de expectativa e frustração, sabe? Porque a gente faz 1 milhão de coisas, 1 milhão de testes, 1 milhão de outras coisas e é frustrado. Eu vejo muito pais frustrados pelas crianças que não têm capacidade de realizar aquilo que eles querem. Isso é muito clássico, isso é muito tocável. Então, nós precisamos entender que o temperamento, a gente não pode se esconder atrás do temperamento, a gente não pode esconder os nossos filhos atrás do temperamento. Ele é um melancólico, ele não vai desenvolver o ato da benevolência, o ato da caridade. Gente, mas isso é na forja, é no hábito, é no exemplo, em tantas outras coisas. A maior ferramenta para as crianças até os 6 anos é o exemplo. Eles vão nos imitar o tempo todo. Eles vão imitar, desde muito bebês eles começam a imitar. E isso é muito sério, porque não adianta a gente ficar noiado com isso, a gente precisa levar a vida na leveza.
sabe? Se a gente for atento, se a gente estiver prestando atenção nas crianças, prestando atenção nos filhos, prestando atenção no marido, namorado, esposo, a gente vai conseguir entender aquele mistério e o que aquele mistério tem para nos oferecer. Eu fico pensando, né? Porque às vezes as pessoas ficam tão noiadas com essas coisas de temperamento, que pensam, tá, e como é que as nossas avós criaram os seus filhos? Como é que os nossos pais nos criaram sem o temperamento? Entendendo, né? Entendendo como as coisas funcionavam. Tá todo mundo aí vivo e bem sem entender. E é exatamente isso, né, Su? Reconhecer o temperamento é pra te auxiliar, pra te ajudar, não é pra te atrapalhar, mas é pra te ajudar, porque você vai entender como lidar com cada filho de uma forma diferente. Tem crianças que realmente o elogio, você elogiar aquela prática, é mais eficaz do que você ordenar. Por exemplo, eu quero que ele arrume o quarto. Fulano, vai arrumar teu quarto. Tem crianças que funcionam assim, beleza. Tem crianças que você falar assim, nossa, que bonito que você arrumou o quarto, ela vai fazer isso sempre, porque ela vai esperar aquela retribuição. Então, nós precisamos realmente começar a perceber o mundo, começar a perceber as coisas, voltar a nossa atenção para as crianças, voltar a atenção para a educação, para que a gente possa entender o funcionamento das crianças, tanto de uma questão comportamental, de uma questão de temperamento, de uma questão motora, cognitiva e etc., mas para sermos pais delas, para termos presença, para sermos aquilo que nós devemos ser. Isso é com leveza, não é com estresse, não é com noia, não é com neurose, não é com... Gente, senão vai ficar todo mundo louco, né? Quantas mensagens eu recebo aqui de pais extremamente doidos, extremamente noiados, e parece que é tudo muito difícil, tudo muito complicado, mas na verdade, claro que é difícil e complicado, mas nós precisamos levar algumas coisas com leveza, senão a gente vai ficar realmente afetado por coisas em que não nos cabe. Então, galera, é isso que eu queria deixar para vocês, tá? Essa questão muito clássica, o ponto central desta live é realmente essa questão de nós entendermos como funcionam as crianças, para que a gente espere delas a ação necessária para desenvolver tudo aquilo que nós precisamos. Se nós estabelecemos metas para elas, se nós estabelecemos um objetivo de comportamento, nós precisamos levar a vida com leveza, levar a vida na caridade, nas virtudes, levar uma vida ordenada, ter uma rotina, que a criança se ordene, que a criança, sabe? Se nós estivermos ordenados, se a rotina estiver ordenada, as coisas ficam extremamente mais leves, tá? Um beijo pra vocês, muito obrigada por quem passou por aqui e a gente se vê, tá? Um beijo!